Olá! Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que, olha, muda tudo. Será que os direitos humanos já nascem com a gente, tipo uma garantia de fábrica? Ou será que, para eles valerem de verdade, a gente precisa de alguma outra coisa? É essa grande questão que vamos investigar juntos aqui. O nosso caminho hoje vai ser o seguinte: a gente começa lá no otimismo do iluminismo, depois leva um baita susto com uma crítica poderosa que virou o jogo e termina vendo como essa discussão toda é super atual. Bora lá mergulhar nisso? Então, tudo começa lá no século XVIII, com um movimento de intelectuais que botou na cabeça que dava para mudar o mundo usando uma única ferramenta: a razão. A ideia do iluminismo era poética até. Era sobre usar a luz da razão para iluminar a escuridão da ignorância, da superstição e, principalmente, do poder absoluto dos reis. A chave para a liberdade era o conhecimento. Simples assim. E no meio desse furacão de ideias estavam os enciclopedistas. Pensa neles como os caras que criaram a Wikipédia daquela época. A lógica era genial. Se a gente juntar todo o conhecimento e espalhar para todo mundo, as pessoas vão começar a pensar por conta própria. E quem pensa por conta própria não aceita ser oprimido. Conhecimento é poder, né? E toda essa revolução no pensamento acabou dando origem a um conceito que é fundamental até hoje: a noção de que os nossos direitos não são um favorzinho do governo. Eles já vêm com a gente desde o início. Para entender essa ideia, que é conhecida como justnaturalismo, tem uma analogia que é perfeita. Imagina a garantia de fábrica do celular. Não é um item que se compra separado, né? Já vem com o aparelho. É parte dele. Então, para essa galera do justnaturalismo, direitos como vida e liberdade são tipo um sistema operacional que já vem instalado em todo ser humano. Não importa se um rei, um presidente ou uma lei concorda com isso. Eles simplesmente existem porque nós existimos. E olha, isso não ficou só no papo, não. A Revolução Francesa tentou levar essa ideia para a prática. Eles criaram a famosa Declaração dos Direitos do Homem com base nesses 4 pilares, que eram vistos como inegociáveis. Parecia que, uau, agora vai. O começo de um mundo perfeito, certo? Pois é, a história nunca é tão simples. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Entra em cena uma pensadora que sentiu na pele como essa ideia tão bonita podia falhar de um jeito catastrófico: Hannah Arendt. Essa aqui é a Hannah Arendt. E é interessante que ela não gostava de ser chamada de filósofa. Ela se via mais como uma teórica política, alguém que queria entender como as pessoas agem ou deixam de agir juntas, no mundo real. E a teoria dela não veio do nada, não nasceu numa biblioteca. Arendt era judia, teve que fugir da Alemanha nazista e viveu por 18 longos anos como apátrida, ou seja, sem cidadania de país nenhum. Foi ela também que criou aquele conceito famoso da banalidade do mal, mostrando que o mal extremo pode ser feito por gente comum que só para de pensar. E foi a partir dessa experiência toda que ela fez uma crítica demolidora. Arendt basicamente disse: olha, essa ideia de direitos humanos universais é linda no papel. Mas na prática, quando os judeus e outras minorias perderam a cidadania, o simples fato de serem humanos não protegeu eles de absolutamente nada. Aquela garantia de fábrica parecia não ter validade nenhuma. Ok, então, se o fato de ser humano por si só não garante direitos, o que é que garante? É aí que Arendt vem com uma solução que muda completamente as regras do jogo. Para a gente entender o raciocínio dela, vamos usar outra metáfora, que também é muito boa. Pensa que os direitos humanos, tipo liberdade de expressão, direito de ir e vir, são os móveis de uma casa. A TV, o sofá, a geladeira, coisas ótimas que deixam a vida melhor. Mas de que adianta ter os melhores móveis do mundo se eles estiverem largados no meio da rua, na chuva, sem uma casa para proteger tudo aquilo? Para Arendt, essa casa é a cidadania. É o pertencimento a uma comunidade política, a um Estado que te reconhece. Então, aqui está o ponto central. Para Arendt, o direito mais básico de todos, aquele que vem antes de qualquer outro, é o que ela chamou de o direito a ter direitos. Ou seja, é o direito de pertencer a algum lugar, a uma comunidade que te reconheça legalmente e que só então possa garantir de verdade todos os outros direitos. E essa ideia que ela formulou lá no meio do século XX é assustadoramente relevante para a gente entender algumas das maiores crises humanitárias de hoje. Vamos ver alguns exemplos práticos. O primeiro exemplo muito claro é a situação de milhões de palestinos.
Como não existe um Estado palestino totalmente soberano, consolidado e reconhecido por todos, milhões de pessoas acabam vivendo como apátridas. Elas não têm a casa da cidadania para proteger os móveis, que são os seus direitos. E isso, claro, deixa essas pessoas numa situação de vulnerabilidade extrema no cenário mundial. E talvez o maior caso de criação de apátridas no mundo hoje seja o do povo Rohingya, em Mianmar. É uma história inacreditável. Em 1982, o governo de Mianmar simplesmente passou uma lei que tirou a cidadania da etnia Rohingya. Foi isso, com uma canetada, milhões de pessoas viraram fantasmas legais no próprio país onde nasceram. Perderam o direito de votar, de estudar, de casar, de ter qualquer coisa. A casa deles foi demolida por uma lei. E a gente não está falando de casos isolados de pouca gente. São milhões de pessoas ao redor do mundo que vivem hoje sem a proteção de um Estado, sem aquela casa que garante que seus direitos mais básicos sejam mais do que só uma bela ideia num pedaço de papel. E tudo isso nos leva de volta à pergunta final. Se a Hannah Arendt estiver certa, se os direitos só existem de verdade quando tem uma comunidade política por trás, qual é a responsabilidade coletiva, a nossa responsabilidade com todas as pessoas que foram deixadas do lado de fora dessa casa? Fica aí uma questão para a gente pensar.